Primeiro, a matéria que está sendo estudada. Depois, o assunto da matéria que está sendo estudada. Do lado, você ainda colocará a data de elaboração do mapa e, por fim, o número que faz referência apenas ao assunto e que indica a sequência que ele foi elaborado. Se você não entendeu algum desses conceitos, nesse vídeo eu ainda irei fazer um mapa mental de exemplo e tenho certeza que esses conceitos ficarão mais claros. Depois de fazer o cabeçalho, você vai colocar a informação. Iremos falar sobre como utilizar a técnica de mapas mentais para potencializar o seu rendimento nos estudos. E o que são os mapas mentais? Os mapas mentais são uma técnica de aprendizagem que proporciona uma ótima retenção dos conteúdos e uma facilidade de resgatar esses conteúdos na memória quando estiver realizando exercícios e provas. Entendi, mano, mas será que vale a pena eu aprender a estudar dessa forma? Quais são os benefícios que ela irá trazer para os meus estudos? É uma ótima pergunta. Eu irei citar 4 benefícios que irão te motivar a aprender e aplicar essa técnica nos seus estudos. O primeiro é que usando os mapas mentais, você consegue estudar apenas uma vez e consegue manter praticamente todo o conteúdo disponível na memória. O segundo é que você ganha facilidade e agilidade para fazer revisões sobre qualquer assunto. O terceiro benefício é a facilidade para acessar na memória os conhecimentos aprendidos. E o quarto benefício é que você vai conseguir reunir as informações mais importantes obtidas em seus estudos. Agora eu me interessei, realmente esses são benefícios úteis para qualquer estudante. Então como que eu faço para aplicar essa técnica nos meus estudos? Para fazer os mapas mentais da forma mais eficiente, você vai precisar apenas de uma folha de papel e de canetas ou canetinhas ou até lápis de cor e de preferência com pelo menos 3 cores diferentes. O primeiro passo para começar o mapa mental é fazendo o cabeçalho no topo da folha. Ele deve conter as seguintes informações. Primeiro, a matéria que está sendo estudada. Depois, o assunto da matéria que está sendo estudada. Do lado, você ainda colocará a data de elaboração do mapa e, por fim, o número que faz referência apenas ao assunto e que indica a sequência que ele foi elaborado. Se você não entendeu algum desses conceitos, nesse vídeo eu ainda irei fazer um mapa mental de exemplo e tenho certeza que esses conceitos ficarão mais claros. Depois de fazer o cabeçalho, você vai colocar a informação principal no centro da página e demarcar o local com um círculo ou uma elipse, deixando um espaço para fazer um desenho, que a gente vai ver mais na frente, que é um item importantíssimo para o mapa mental. Depois, você irá puxar uma seta e começar a anotar as informações que estão relacionadas com o assunto e colocar um número indicando a sequência lógica do mapa. Quando você for escrever as anotações, você tem que ter em mente que deve usar letras grandes para facilitar a visualização e deve também tentar fazer abreviações o tanto quanto for possível, para que você ganhe tempo tanto para escrever quanto para ler posteriormente. Então, você vai criando as ramificações, podendo fazer alguns subníveis, mas lembre-se que quanto mais simples for o mapa mental, melhor. Então, tente não sobrecarregar ele com muitas informações. Se for um assunto que é grande e contém muitas informações importantes, ao invés de fazer um mapa mental grande, prefira dividir o assunto e fazer vários mapas mentais diferentes e curtos. Depois de você ter a estrutura pronta, você deve adicionar desenhos relacionados com a informação que você escreveu. Esses desenhos podem ser simples, nada de muito complicado. Eles te ajudarão a lembrar mais facilmente da informação que está relacionada a ele. Uma dica é criar desenhos incomuns sempre que puder. Imagens diferentes, exageradas ou bem-humoradas são mais fáceis de serem lembradas. Um último ponto para deixar o mapa mental mais eficiente é usar cores diferentes. Você pode fazer as imagens com cores diferentes ou já escrever as informações com cores diferentes. A escolha é sua. O uso de cores diferentes estimula zonas cerebrais específicas e quebra a monotonia do estudo, o que facilita a concentração e deixa o cérebro mais ativo enquanto está estudando. Agora vamos fazer um mapa mental usando tudo que foi explicado anteriormente. Primeiramente, temos que fazer o cabeçalho. Eu irei fazer um mapa mental sobre separação de misturas. Então, no cabeçalho, a matéria será química, o assunto é separação de misturas
A data que eu irei colocar é o dia 7/8 de 2019 e como esse é o primeiro mapa sobre o assunto, a gente coloca o número 1 lá em cima. Nesse primeiro mapa, vamos falar sobre algumas características das misturas. Então, colocamos misturas no centro da folha e podemos fazer um círculo em volta, não se esquecendo de deixar um espaço para a imagem. Agora vamos colocar as características. Para simplificar, vamos colocar apenas que as misturas não possuem propriedades fixas e podem ser homogêneas quando apresentam apenas uma fase e heterogêneas quando possuem duas ou mais fases. Agora, colocamos os números que indicam a sequência em que esse mapa deve ser lido. E observe que eu usei letras grandes, fiz abreviações em algumas palavras e usei cores diferentes para as características. Depois de fazer isso, é hora de fazer os desenhos. Para representar misturas, vamos colocar um quadro com várias cores misturadas. Para a característica de não ter propriedades fixas, podemos colocar um ímã que não gruda e por isso está no chão. Para a característica de mistura homogênea, irei colocar um copo de água com sal, mas como é uma mistura homogênea, veremos apenas uma fase, que é a da água. Para a mistura heterogênea, irei colocar a imagem de um recipiente com água e óleo, que é um exemplo de mistura heterogênea em que você consegue distinguir claramente as duas fases. Então, o primeiro mapa mental está pronto. Depois disso, eu poderia fazer os mapas mentais sobre separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Por exemplo, no de separação de misturas heterogêneas, eu colocaria o mesmo cabeçalho, mas colocaria o número 2 lá em cima, indicando que é o segundo mapa mental desse conteúdo. Depois, é só seguir os passos de criação de um mapa mental e ele está pronto. Muito interessante, mano. Vou começar a fazer mapas mentais hoje mesmo. Agora eu ainda tenho uma dúvida. Qual é a melhor maneira de revisar os mapas mentais depois de prontos? Um ótimo sistema de revisão de mapas mentais, principalmente se você estiver estudando para um vestibular ou um concurso público, é o seguinte. Primeiro, você vai separar 5 envelopes ou 5 caixas. O primeiro você vai usar para colocar os mapas que você irá fazer uma revisão diária. O segundo é para revisões semanais. O terceiro para revisões quinzenais. O quarto para revisões mensais. E o último para revisões semestrais, caso você esteja estudando para uma prova a longo prazo. Então, depois que você tiver feito o mapa mental, você vai colocá-lo no envelope ou caixa de revisão diária e irá revisá-lo pelos próximos 30 dias seguidos. Após os 30 dias, você irá passá-lo para a parte de revisões semanais, em que você irá revisá-lo uma vez por semana. Depois de um mês ou cerca de 4 semanas revisando uma vez por semana, você passará para o próximo estágio de revisões quinzenais, onde você fará mais 4 revisões, sendo uma a cada 15 dias, ou seja, 2 semanas, o que totalizará 2 meses nesse estágio. Depois, você irá revisá-los apenas uma vez por mês durante os 6 meses seguintes. Por fim, você passará para o estágio de revisões semestrais, em que você revisará uma vez por semestre, ou então até passar no vestibular ou concurso que você quer realizar.